O que é igreja, né? Vamos lá com a ideia de o que significa a palavra igreja, né? A gente fala muito sobre pertencimento, né? A gente frequenta um monte de lugar, né? A gente frequenta shopping, frequenta restaurante, frequenta loja, frequenta trabalho. Igreja a gente não frequenta. A gente pertence, né? Então, pertencimento à família espiritual, à família igreja, isso aqui muda tudo. O que significa igreja? Eu não sou igreja, você não é igreja, ninguém que está aqui de forma individual é igreja. Igreja é plural, né? Nós somos a igreja, entendimento de igreja, de corpo de Cristo, de família espiritual. Eu não posso bater no peito e falar assim, eu sou noiva de Cristo. Não, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja de Jesus. Igreja significa chamados para fora. Então, a gente tem um desafio de sermos relevantes para a sociedade, de transcender os muros, transcender as paredes. A igreja tem essa missão, né, de ultrapassar os portões. Então nós temos um desafio como igreja. Então, como foi dito aqui, Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Se a gente entende isso, a igreja primitiva, ela cresceu dos judeus aos não judeus, 39 cidades, 30 países, ilhas, províncias. Houve essa expansão. O apóstolo Paulo pregou Síria, África, Ásia, Europa, no mundo todo, mas ele entendeu. Tudo começava ali, né, em Jerusalém. É o início, né, para essa expansão tão poderosa. E assim, pra gente encerrar aqui, tem um intervalo agora, nós vamos, né? fazer um intervalo, mas assim, pode falar tranquilamente. Tá. Mas olha, acho que é muito pertinente ali o pastor Marcos falando, né? Tá lá em Marcos 3,14. Jesus chamou os discípulos para si e depois enviou. Então, a primeira coisa é você ter esse relacionamento que você vai ter o que falar. Porque eu vou ser enviado para falar o quê? Vai representar quem não conhece. E também ter o entendimento que todos nós somos sacerdotes e da realeza. Então nós relacionamos com o Senhor para enviar a mensagem, para liberar a mensagem e para exercer a autoridade. Porque se tem algo que um missionário tem que ter é autoridade. Porque ele vai chegar lá, vai se deparar com principados, potestades, uma cultura completamente antibíblica, e você vai ter que exercitar uma autoridade. Você vai ter que. Então, comece no treinamento com o seu vizinho. Porque eu fui criado por pais diferentes, tem uma visão diferente, tem ali todo, né? Já começa ali com o seu vizinho, começa ali, né? Eu acho muito precioso essa maneira nossa de abrirmos igreja por meio da célula, que não é um projeto gigantesco, você começa com um pequeno grupo. Então quer dizer que todos podem ser um sacerdote. E que foi assim na igreja primitiva. Começou com os irmãos que foram enviados no meio da diáspora lá também, foram enviados e aí começaram, né? Ali uma igreja na casa, convidando as pessoas, né? E eu creio que na medida que você entende as missões, entende essa autoridade que Deus te deu, né? Todos nós somos embaixadores. Então, o que é uma embaixada? Você é um representante do céu aqui na terra. Aonde quer que você vá, se você mudou, preste atenção, eu tô com algo profético. Se você que está em mudança, depois você entra em contato comigo, viu? Pelo meu Instagram lá, PR Arlan Oliveira. PR Arlan com N Oliveira. Você me manda aí, eu creio que deve ter alguém aqui que tá de malas prontas. Você vai ser enviado da parte de Deus. Ah, pastor, tô indo para tal cidade, lá não tem a minha igreja. Eu gosto tanto aqui dessa visão. Então, ótimo. Então você vai começar uma igreja lá. Maravilha. Se prepare que você vai começar então agora. Você nunca pensou em ser missionário e você vai ser missionário. Tudo começa com as células, né? Crescimento. Um pequeno grupo. Isso. Pastor, e foi muito importante, foi dito aqui que a realidade de ir para a África, ela é muito diferente de sonhar ir para a África. Porque quando a gente vai para lá, qual que é a nossa vontade de todos? É ajudar todo mundo. Acho que a nosso primeiro sonho é o que? A gente vai salvar a África. A gente vai salvar aquelas pessoas. Quando a gente fez esse trabalho missionário, a gente levou brinquedos, remédios, roupas, alimentos. Então, a gente levou uma série de coisas. Mas quando a gente chegou na região, a gente foi muito confrontado. Porque, por exemplo, para cada família que a gente ajudava, tinha 20 outras na mesma situação, ou às vezes até pior. Então a gente vê que o trabalho missionário ele tem que ser algo contínuo, não vai ser uma viagem de 10 dias que a gente vai salvar, que a gente vai transformar, porque a necessidade de certas regiões de Moçambique que a gente teve presente, ela realmente é a miséria na acepção da palavra. A gente teve a oportunidade de conhecer casas moçambicanas, a gente entrou dentro delas e assim,
É absurdo quando a gente falar isso no Brasil, uma realidade dessa magnitude, que a gente entrava numa casa, era no máximo 8 metros quadrados, de chão batido, parede de barro, teto de folhas de zinco. Nem era de zinco, era de folhas mesmo. Uma palha. Pega aquela palha de coqueiro e... Uma palha de coqueiro, e aí a gente se deparava com a sala. Entrava, não tinha absolutamente nenhum móvel, a gente tinha só um pouco de madeira, que eles deixavam madeira seca dentro desse ambiente, um mini varal com meia dúzia de roupas rasgadas, virava ao lado, a gente se deparava com um quarto que dormia 6 pessoas, não tinha também nenhum móvel, nenhuma cama, nenhum sofá, a gente tinha uma esteira de palha que eles dormiam na cama, não tinha cobertor, não tinha travesseiro, e logo ao lado era uma cozinha que na verdade era uma bacia de água e algumas vasilhinhas de plástico. Então, quando a gente entrou nessa casa, que eu fui confrontado. E eu falei assim, meu Deus, que eu sei que o papel da igreja é levar o evangelho, mas não adianta a gente somente levar um evangelho para pessoas que estão com a barriga vazia, pessoas que não têm o que comer. Então, o trabalho missionário, ele tem que ser completo. Por isso que o Bispo Rinaldo está falando aqui com excelência. Nós fomos lá abrir o caminho. Nós fomos lá conhecer uma terra que ela era esquecida pelas autoridades. Lá não tinha polícia, não tinha nenhum tipo de estrutura governamental, porque existem trabalhos missionários que já têm sedes estabelecidas, já tem instituições, já tem ONGs na região que dá uma certa estrutura. Nós fomos para uma região que não tinha absolutamente nada, nós fomos lá para desbravar mesmo. É implantar um trabalho missionário onde não tinha, né?